Olá, povo de Deus, mais uma vez, mais uma grande oportunidade da gente levar uma mensagem da parte de Deus nessa tarde, através da TV Filhos de Deus. E isso é muito importante, é mais uma oportunidade para você que não tem condições de estar sempre na igreja, e essa TV, ela vem te dando essa oportunidade. Como vocês sabem, eu sou o pastor Enoque Gomes e quero trazer aqui uma mensagem que fica lá em 2 Reis, capítulo 4. Uma meditação, vocês sabem, televisão não é aquela pregação de igreja, mas se você ficar ligadinho aí, olha, eu vou falar uma coisa, você não vai perder, tá bom? Eu gostaria que você, que está do outro lado da tela, abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4. Aonde essa mensagem aqui, ela traz um despertamento da chave da vitória. Duas coisas que me chamam muita atenção. São duas atitudes: a obediência e a fé. Aliás, você já sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso? Você já abriu? 2 Reis, capítulo 4. Vamos ler. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido teve, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os meus filhos para serem servos. No 2 diz assim: e Eliseu disse-lhe: que tenho eu de fazer? Declara-me, que é que tendes em tua casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Muito bem. O que me chama a atenção dessa mensagem é que, como eu falei no início, duas situações que provocam o milagre de Deus: a obediência e a fé. Aquela mulher, a Bíblia fala que ela estava em uma situação muito difícil, mas muito caótica. Uma situação que ela não previa, não tinha previsão. Ela estava falando da morte do seu esposo. Só que o esposo dessa mulher, ele era obediente, era servo de Deus e era servo de Eliseu. Preste atenção. A diferença de você servir a Deus com alegria, com fidelidade, e a diferença daquele que serve a Deus do jeito dele, sem propósito, sem fidelidade, sem compromisso. Aqui a palavra está dizendo: a mulher, ao vendo Eliseu chegar, ela não teve problema na sua pronúncia. Aliás, ela sentiu que seria a hora da vitória, ou seja, o milagre acontecer, porque ela conhecia o profeta. Uma das coisas é você ser homem de Deus, é você ser mulher de Deus, ser muito importante. Aonde você vai, faz acontecer a mesma coisa que acontecia com o Filho de Deus, Jesus. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, lá Marcos 5, verso 25, ouve que o profeta Jesus de Nazaré, ele iria passar ali naquela cidade, surgiu a expectativa dela. Eu encontro nesta mulher essa situação que a Bíblia fala aqui: fé. E se você for olhar a história, você vai ver que o milagre aconteceu na atitude daquela mulher. 12 anos de enfermidade. Preste atenção, querido. 12 anos de uma enfermidade chamada fluxo. Sabe o que é isso? É uma perda de sangue. E sangue, o corpo humano, é vida.
Mas aquela mulher tinha 12 anos. Deixando aquela mulher, voltando para aqui. Essa situação era muito caótica na vida daquela mulher. E a angústia, porque a perda do filho do seu esposo era um sofrimento. Agora estava ameaçada em perder os 2 filhos, porque o seu esposo deixava uma dívida. Mas uma coisa, vocês já ouviram aqui, o esposo, ele era servo de Eliseu, homem temente a Deus. Quando a mulher ouviu Eliseu, ela disse: olha, o meu esposo morreu, e os credores, eles querem levar os meus filhos para ser escravo deles, porque eles sabem da dívida que eu tenho. E o profeta Eliseu olha para aquela mulher claramente e diz, certamente ele falou: por tu ser sido uma mulher de um homem de Deus, e por você ser uma mulher que tem uma boa comunicação, tem milagre para acontecer na sua vida. Ele disse, olha, ele fez uma pergunta: o que você tem em sua casa? Ela disse: homem de Deus, a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Só isso. E o homem de Deus olha para ela. Eu quero chamar a sua atenção. Às vezes, com pouca coisa, você pensa que já acabou a situação. Não. Ainda há uma esperança. Ainda há um pouco de azeite. Ele disse, declara-me. Ela disse, só tem um pouco de azeite. Ele disse, então faz o seguinte: manda os seus filhos ir a todas as vizinhanças e tomar vasos grandes e vazios. Ao trazer, fecha a porta e deita o azeite. Ela obedeceu ao profeta Eliseu. Ou seja, mais um fator importante: a obediência. Então preste atenção. Televisão, o tempo é pouco, mas se você ficar aí no seu sofá, dando ouvido a essa mensagem, Deus já está falando com você. Deus já está falando com você. Se você está nessa situação, ainda há esperança. O que você tem? Tem um pouco de fé? Ei, eu profetizo nessa hora que a esperança entra na sua vida através da palavra de Deus. Aquele homem declarou para ela, vai, pede vasilha aos seus vizinhos, e ela obedeceu. Trouxe, e diz a palavra de Deus, que como o profeta Eliseu ordenou que ela fizesse, assim ela fez. E o que aconteceu? Aconteceu que, obedecendo, o milagre veio. Aquele azeite, claramente por obra de Deus, Deus agora toca naquela botija e veio a multiplicação. Eu quero declarar uma tarde, uma noite, um bom dia, do seu milagre. Exercite a sua fé, porque Deus é com você, principalmente com aquele que é obediente, guarda o temor da palavra de Deus, ainda que pense que está chegando uma situação dificílima, mas se você tem o temor de Deus, se você serve a Deus, se você é uma boa pessoa, se você dá um bom testemunho, querido, querida, levante agora do seu sofá, dá uma aleluia aí e se alegre, porque Deus nessa hora está dizendo, ei, hoje eu entrei na sua casa, hoje eu entro no seu coração e falo para você, hoje eu mudo a sua história. Hoje eu mudo a sua história. Então, querida, assim como aquela mulher se encontrava em uma situação dificílima, caótica, o esposo era servo de Eliseu e agora o esposo morre. E a dívida, pastor? A morte não manda recado. Pegou ele de surpresa. Mas, contudo, Deus ainda exaltou. Como? Porque quando Deus viu que ele tinha morrido, mandou o profeta Eliseu, o Espírito Santo fala com Eliseu, e Eliseu passa na porta. Foi a hora do refrigério daquela mulher. Se você estivesse naquela situação, eu acho que você pularia de alegria, porque não teria sido qualquer uma pessoa que agora estava frente a frente com aquela mulher. Eu estou falando do profeta Eliseu, aquele homem que chega, socorre os servos quando eles dizem, homem de Deus,
o ferro que nós estávamos tirando madeira, ele escapuliu da mão e caiu na água. Eliseu, ele se aproxima e pergunta: aonde é que foi o lugar? E o servo dele falou assim: foi aqui. Querido, a obediência e a fé, ela muda a sua trajetória de vida, ela te dá vitória. Então tome posse dessa mensagem, faça da sua vida, tá? Uma vida vitoriosa, porque se você crer que existe ainda esperança, se você acredita na palavra de Deus, acredite nessa mensagem. Deus pode com certeza mudar a sua história. Deus mudou a história da mulher do fluxo de sangue. Deus mudou a história de Bartimeu, filho de Timeu. Olha, aquele homem, ele não tinha visão. Aquele homem, ele era desprovido. Aquele homem era um mendigo, cujo a sociedade desprezava ele. Mas ele tinha o quê? A inteligência e o temor de Deus no coração. Aonde a ótica humana não visualizava, o Espírito de Deus visualizava a alma. E quando Bartimeu ouve o barulho, ele pergunta: qual é a causa desse movimento, desse barulho, desse alvoroço? Falaram: é Jesus de Nazaré que vem passando com a multidão. Ele disse: Jesus de Nazaré. Aquele homem estava ali à beira do caminho. O negócio não é você ficar de fora, o negócio é você se aproximar de Jesus. A solução não está no homem, a solução está no Filho de Deus. E ele grita desesperadamente, um grito diferente. Chamavam muitos Jesus de Nazaré. Ele vai pela raiz, ele vai pelo que chamou Jesus a atenção. Ele chama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E você observa que sempre tem umas pessoas que querem atrapalhar, que querem que você possa perder a sua vitória. Mas a sua vitória hoje já está decretada. Se anime, se levante, erga a cabeça, sorria para Deus, porque Deus é contigo, meu querido. Ele fala: filho de Davi. Jesus, ele observa e manda alguém dos seus discípulos: vai e traz ele. Ao trazê-lo, Jesus pergunta ao cego: o que queres? E Bartimeu, ele diz: eu quero ver. Mas o que me chamou a atenção, o propósito que Bartimeu, ele se entregou. Ele criou um propósito de fidelidade, de confiança. Ele gerou uma fé. Quando chegaram falando: levanta-te que o mestre quer te ver, o que ele fez? Ele já decretou a vitória em um só sistema. Pegou a capa e jogou fora. Ou seja, ele disse: não preciso mais de você, porque o Filho do Homem, Jesus, ele hoje entrou na minha vida e mudou para sempre. Assim como você teve essas referências, a mulher do fluxo de sangue, a mulher viúva do azeite e Bartimeu, tome essa palavra para você, mas com muita fé. E como profeta de Deus, eu quero deixar uma palavra aqui abençoada. O meu Deus, que abençoou e transforma muitas vidas, hoje está transformando a sua vida. Quero aqui deixar o nosso endereço e deixar aqui o nosso telefone. Eu vou chamar aqui o nosso secretário Vitor, e você preste muito bem atenção, é muito fácil. Vitor. A paz, povo de Deus. O nome da igreja do nosso pastor é Assembleia de Deus, Ministério Vaso nas Mãos do Oleiro, em Campo Grande. Rua Maria da Conceição, número 13, em Uaíba. CEP 23063-580, Rio de Janeiro. Fica ali na Nova Cidade. Se você gostou do nosso pastor e quiser abençoar o seu ministério, a agência dele é 3358 AP 013, conta 70740. Pai, eu quero pedir ao Senhor
invada com teu poder nesses lares e abençoe e decrete a vitória nesse dia, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Muito bem, queremos agradecer a você, esse nosso programa. Estamos chegando ao final. Tenha um dia, uma noite, uma tarde, com a presença de Deus e até a próxima programação.